Olá, sejam todos bem-vindos ao blog Cereja Sombria. Eu sou a Gerry e este é o meu canal. Já peço para você ficar à vontade porque vamos ter muita coisa legal. Neste vídeo eu irei discernir sobre todas as informações que nós temos até agora sobre o novo lançamento do Brinquedo Assassino. E perdoe os ruídos de fundo, principalmente do meu passarinho. Ao final do vídeo, se você gostar, peço que você se inscreva, curta e compartilhe com as pessoas que você gosta. Caso você tenha interesse, este conteúdo é voltado ao gênero terror. Pois já começamos, nós fãs de Chuck, com uma ótima notícia de que o filme vai para o cinema. Esse vai ser o 8º filme da franquia Brinquedo Assassino. O 7º, ele não foi para o cinema, foi direto para DVD. Isso foi anunciado logo após o cancelamento da série, que teve 3 temporadas. Muita gente não gostou daquele final, porque ele foi pensado para ter início uma 4ª temporada. Inclusive, o próprio criador ficou muito triste com isso por conta da falta de verba e outros problemas que tinha, porque teria muitos custos para arcar com uma nova temporada. O Don Mancini, que é o criador do boneco Chuck, ele participou da Steel City Con, que é um desses eventos de Comic Con, que no caso esse foi na Pensilvânia, é muito comum lá nos Estados Unidos, em que vários artistas, cineastas, diretores, quadrinistas, artistas no geral, vão para interagir com os fãs, com a mídia, dar entrevistas, autógrafos. Ele falou que esse novo filme vai ter uma atmosfera bem semelhante à Maldição de Chuck, que foi o filme lá de 2013, que seria o comeback do Brinquedo Assassino, porque o filme antes desse foi o Filho de Chuck lá de 2004, que não teve um recebimento muito positivo da mídia por ter uma comédia muito extrapolada, uma história muito aleatória, muito sem pé nem cabeça, e que fazia muita crítica ali, que destoava um pouco do terror. E o da Maldição foi muito bem aceito, porque seria o retorno do Chuck a esse terror, que tem essa pegada de mais suspense. Mesmo que para os fãs não seja um filme tão bom por conta da qualidade do CGI, a maioria dos bonecos foram feitos com efeitos especiais, e porque muita gente disse que o Chuck não combinava muito com essa coisa de terror sobrenatural, já como ele é mais naquela pegada Freddy Krueger, Jason, e filmes voltados para o slasher, que é aquela coisa com mais ação, mais sanguinários. Só que era isso que estava vendendo na época, tanto é que os filmes de 2010 em diante a gente costumava chamar de terror moderno. Por isso que filmes com Invocação do Mal, Annabelle, e filmes com temáticas de casas mal assombradas, esses filmes mais silenciosos, mais o suspense, que não seja mais aquele policial, ficaram muito em alta. Isso funcionou para trazer o Chuck de volta para o terror, mesmo que ele sempre tenha sido um terror, ele meio que se perdeu ali no meio da comédia. Então, esse novo filme vai ter essa pegada mais terror, tanto baseado na Maldição de Chuck, quanto nos primeiros 2 filmes da franquia. Don Mancini também falou que ia ser meio que um reboot. O reboot é como se fosse uma readaptação, mas que não seria igual àquele de 2019, né? Penso eu. Pra quem não sabe, o Chuck teve um reboot em 2019 em que eles recontaram aquela história já conhecida dos anos 80, mas como seria se ela se passasse em 2019, com o boneco que não fosse mais aquela temática analógica, fosse mais voltada para inteligência artificial. Então criaram o Buddy, que é outro Chuck, personagens com os mesmos nomes, mas com outro estilo. E esse reboot não faz parte da franquia, mas no caso esse novo filme faz parte da franquia, é uma continuação. E inclusive, mesmo que seja algo novo, não sei se vai ter novos personagens, uma nova trama, mas ele disse que vai ter referências, vai ter algumas coisas que teve na série e que vai seguir a mesma linha cronológica, a mesma linha de tempo e de raciocínio. Bom, com todas essas informações, o que a gente pode tirar daí? Eu acho que nesse filme não vai ser uma coisa completamente solta, completamente nova, com novos personagens 100%.
que eles vão recapitular tudo que teve ali na franquia, até porque Chuck é como se fosse aquela fofoca que você conta da vida de fulano, que começa de um jeito, depois você fala de outra coisa, depois fulano teve mulher, teve filho, depois conta uma coisa lá do passado, pega uma informação que parece importante, mas que ela não serve pra nada, como foi muita coisa que a gente viu na série, e depois coisas que a gente nem sabia que tinha a ver, mas que surgiram ali. Você não sabe qual é o final, porque o filme em si, ele já começa com o final. A gente já começa o primeiro filme sabendo como que o Charles Lee Ray transferiu a alma dele pro boneco Budingai. E não esse é o final. Então, toda a história dos filmes e da série gira em torno desse acontecimento, dos flashbacks que aconteceram antes, das pessoas que eram envolvidas com o Chuck e que tornaram ele daquele jeito, que fizeram parte da vida dele, e das novas vítimas, dos novos acontecimentos. Só que isso não é contado de forma cronológica. Então os filmes eles são muito bagunçados, tem muitos flashbacks que são muito necessários, mas foi muito inteligente a forma como o Don Mancini adicionou novos personagens na série, tanto para atrair um novo público, né, um público adolescente, e também para conquistar os fãs antigos da franquia, colocando os personagens antigos. Mesmo que tenha deixado muitas pontas soltas, muitas coisas deixaram de ter uma explicação lógica, como o ritual de Damballa. Mas ainda assim, não é só por eu ser fã, mas eu acho a qualidade tanto dos filmes quanto da série muito boa. O problema é que Chuck ele destoa muito ali, indo do terror pra comédia, e muitas vezes se perde no meio da comédia, embora humor negro, que é a comédia ácida em si, que é o gênero do Chuck, seja o meu gênero favorito da vida. Inclusive, essa é a minha franquia favorita da vida, porque é uma história muito fascinante, que tem muitas coisas ali para serem destrinchadas. E eu acho que ele vai trazer tudo isso num novo filme, só que com bastante terror, e a gente vai saber o que aconteceu com os personagens da série depois daquele final, eu espero. E algo para dar um fechamento, até porque o Don Mancini ele pretendia ter uma quarta temporada, ter vários filmes, mas também dar um ponto final na franquia do Chuck para ele dar início, ou pelo menos continuidade nas coisas que ele escreveu fora de Chuck. E seriam novos filmes, novos personagens, porque ele ainda não pôs um fim na franquia. Mas ele escreveu outras coisas além de Chuck, ele já fez uma pequena série de TV. E Chuck, ele faz referência a muitos filmes, novelas, livros, voltados tanto para o terror quanto para a ficção científica. Então, tem muita coisa além de Chuck que provavelmente o Don Mancini queira trazer para o cinema ou para uma série, e que possivelmente vai ter essa pegada de Chuck, mas com uma nova trama. Então é importante que a gente tenha um final, mesmo que ele pretendesse fazer um crossover ou levar o Chuck para o espaço, que era uma coisa que ele queria muito, mas se bem que até agora o Don Mancini realizou muitas coisas que ele queria, que era colocar muitos bonecos em um filme só, algo que ele queria lá pro terceiro filme, mas que ele conseguiu só lá em O Culto de Chuck, que foi em 2017, e que ele trouxe isso muito forte na série. Tem coisa que parece ali muito viajada, mas dentro do contexto que envolve muita coisa assim de magia negra, muita coisa sobrenatural, junto com o Slash, eu achei até interessante eles trazerem toda aquela coisa do mundo espiritual, da divisão de almas e muitas coisas que aconteceram na série, mas eles não explicaram muito bem algumas coisas, e teve coisas que a gente achou que fossem importantes também, que ficaram ali, tinha coisas que não tinham muita importância, que foi dado mais ênfase. Isso fez com que muitas pessoas tivessem assim, um pouco de tédio vendo a segunda temporada, ou que achassem a terceira assim, muito desnecessária. Como foi que ele fez alguma coisa na Casa Blanca, sendo que já devia ter câmeras e tudo. Mas eu achei a terceira temporada uma obra de arte, porque eles conseguiram desenvolver a Caroline, então eu acho que ela vai aparecer nesse novo filme. Tem teorias de que a Alice vai voltar, eu queria muito ver a Alice de volta. Não sei se ela se tornou uma aprendiz igual a Caroline. Com certeza vai ter menção a Jake, Devon e Lexi.
Não sei se eles vão trazer a Nika de volta, porque ela já teve bastante destaque, só que a maioria do destaque foi pro sofrimento dela. Eu considero ela um personagem muito importante pra franquia. Provavelmente vai ter o Andy, vai ter a Kyle. Ainda não tem indícios do Tyler, que é o garotinho que aparece lá em Brinquedo Assassino 3, que é o filme de 91. Já foi dito na série que A Noiva de Chuck foi só mais uma obra feita pela Jennifer Tilly, mas na minha cabeça esse filme ele faz parte da narrativa de Chuck e que a história da Tiffany é exatamente aquela. Eu achei que o quinto filme era que fosse uma coisa assim que eles gravaram porque eles realmente fizeram os bastidores com os bonecos falando como foi que eles fizeram o filme, porque ele é um filme muito confuso. Primeiro porque ele já é um filme dentro de outro filme, um filme que os personagens estão gravando alguma coisa e que os atores usam seus nomes reais. Mas a Jennifer Tilly sem a Tiffany, ela realmente existe dentro da série. Só que essa parte aí da Tiffany, eles já desenrolaram tudo, então não vai ter isso no filme. Vai ter ela, boneca, ela e o Chuck com o final feliz deles, porque tinham que ficar juntos pro final pra ter uma continuidade assim, bem assustadora, sabe? Com os dois juntos ali, os dois sendo bonecos agora, que eles conseguiram o que eles queriam. Resta saber se vai ter novos protagonistas e o que exatamente eles vão abordar, já como os personagens anteriores não vão ser o foco, pelo menos a trama anterior. Vou ficar atenta aqui às novas informações que a gente vai ter. Ainda não tem data de previsão nem de elenco, então por enquanto é uma coisa que ainda está sendo planejada. Então é isso, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e se você gostou, se inscreva, deixe a sua curtida, compartilhe com quem tem interesse nesse tipo de conteúdo. Eu vou buscar trazer o máximo de informações sobre essa franquia divina que eu amo demais. Trazer atualizações sobre novos filmes de terror. Tem muitos lançamentos que parecem muito bons e também falar um pouco das franquias mais antigas. E comentem aqui o que vocês querem ver, o que vocês acharam. Quais as expectativas de vocês para esse novo filme e provavelmente ele vai vir para os cinemas aqui do Brasil. Tô ansiosíssima, mesmo sem saber se eu vou conseguir assistir nos cinemas. E até a próxima, porque eu voltarei.